Até aqui, nós estudamos 7 capítulos, que fala que é para orar para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a poderosa presença de Deus, Deus como seu Salvador, Deus como seu Pai Celestial, o Espírito Santo de Deus, para colocar Deus como Senhor sobre todas as áreas da sua vida, para conhecer a Deus como um nome que atende às suas necessidades, foi o capítulo 7. Hoje a gente entra na parte 2 do livro, que o capítulo 8 fala, orar para caminhar com o Senhor. Ela começa o capítulo dizendo que depois de algum tempo, já que ela estava no Evangelho, digamos, frequentando a igreja, conhecendo da palavra, descobrindo a cada dia, lendo a Bíblia, ela fala que ela ainda se sentia instável consigo mesma, porque ela falava assim, que ela... às vezes ela ia para a igreja, né? E quase depois de um ano ainda de ter conhecido o Senhor, apesar da vida dela ter melhorado muito, ela fala que ela ainda se sentia muito instável. E quem de nós não se sente assim, né? Aí você fala, poxa, Senhor, eu tenho tanta coisa ainda para aprender, né? E quem de nós ainda fica, às vezes, vivendo uns altos e baixos? E aí ela fala que ela pensava assim, né? Que ela havia progredido muito desde que ela conheceu Jesus. Mas uma coisa que ela passou a se observar, que ela era incapaz até de ir para a igreja sozinha, né? Ela fala que se ela não tivesse alguém para passar lá, né? Para pegar ela toda semana, ela nunca pensou dela mesma ir sozinha para a igreja. Então ela fala que ela ouviu muitas vezes o pastor pregar várias semanas a respeito do caminhar com o Senhor. E parecia que finalmente ela estava começando a cair a ficha. E assim somos nós, né? Às vezes, quantas vezes eu passo assim por alguns versículos e falo, meu Deus, como eu nunca enxerguei isso. Ou então, nossa, sou já crente há tantos anos, como que eu não enxerguei isso na minha vida? Então é isso que ela está falando, né? Então cada vez que ele falava a respeito disso, muitas vezes ele usava, né, esse caminhar com o Senhor, ele acabava acenando as mãos suavemente em direção à congregação, como um pastor tentando conduzir o rebanho. Então, em uma manhã, quando ele repetiu esse movimento, ela falou assim que ela se deu conta de que não era possível permanecer no mesmo lugar após ter recebido o Senhor. Era preciso começar a crescer. Que lindo, né? Muitas vezes, de nós, né? Às vezes passa ano, entra ano e ainda tá tomando ali o leitinho espiritual. E aqui, como o capítulo, essa nova parte é até nomeada como uma parte mais sólida, né? A base sólida. Então ela fala que ela pensava que bastava receber Jesus e pronto. A vida já estava feita, mas que não haveria mais problemas, né? Que parece que até todas as contas, imagina, tem gente que às vezes fala, eu vou para Jesus, às vezes até intrinsecamente como uma barganha, né? Hoje eu vi, a Dani postou um postzinho, né, que diz assim que igreja não é um cassino para você entrar pobre e sair rico. Igreja é um templo sagrado onde você entra ferido e sai curado. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas entram e falam, todos os meus problemas vão se resolver. Podem se resolver, mas não literalmente. Tem espinho que às vezes você vai para o seu caixão com ele. Né? Então, assim, é verdade que ela via muitas vezes garantido a vida eterna dela sobre a morte. Né? Mas, no entanto, a vida aqui na Terra, ela tinha ainda, né? Ela tinha que buscar manter uma vida espiritual e emocionalmente saudável. Então ela fala que descoberta que ela teve quando ela pôde parar e olhar, né, para este tema, que é do capítulo 8, orar para caminhar com o Senhor Jesus. Então era necessário ela tomar certas medidas para preservar a sua vida e mantê-la espiritual e emocionalmente saudável. Então, ela fala assim que por sempre ter o hábito de buscar o condicionamento físico e tomar os cuidados adequados no seu corpo, logo ela fez essa associação dessa disciplina. Então, que fazer algo bom para si mesmo quando você não tivesse vontade para garantir a boa saúde e o bem-estar. Então, ela fala que ela começou a descobrir que, assim como o corpo físico requer uma boa alimentação, exercícios físicos todos os dias e higiene, o espírito e a alma também necessitam desses cuidados. Olha que interessante. Do que você tem alimentado a sua alma? Do que você tem deixado entrar nos seus ouvidos,
pelos seus olhos, pelo seu caminhar, por onde você frequentado, quais as mesas que você tem se juntado, com quem você tem andado, né? É isso que a gente aprende aqui. Então ela fala que naquela manhã ela pôde perceber o quanto as bases dela não estavam alicerçadas como deveriam estar. Então ela falou assim que ela passava por muito tempo na vida dela como uma vida instável, né, com dúvida. Então ela começou a orar, pedindo para que Deus pudesse mostrar e fortalecer o relacionamento dela. E ela separou cinco coisas que ela fala que são 5 tijolinhos espirituais que servem hoje aqui para mim e para você. O primeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que vai nos alimentar, que vai nos dar segurança, esperança, que vai colocar o nosso coração forte, que vai nos constranger, né? Quando eu leio a palavra do Senhor e aí eu faço tanta coisa, penso tanta coisa, quando eu leio a palavra do Senhor eu falo, meu Deus, né? O Senhor me constrange porque o Senhor tem resposta para todas as coisas, né? O Senhor cuida do meu destino. E a segunda é a oração, é a intimidade com o Senhor. A oração é, sabe aquela amiga que você não vê faz tempo? Às vezes, por mais que você cria um amor, cria um elo, mas às vezes você não está sabendo de tudo que está acontecendo com ela no seu dia a dia. E o Senhor é assim. O Senhor, se a gente mantém oração com Ele todos os dias, abrindo o nosso coração, dizendo aquilo que nós somos, aquilo que nós, né, queremos, Ele vai estar conosco, vai estar segurando na nossa mão. O terceiro ponto, ela fala que é o louvor. O louvor, ele liberta, ele cura. No momento de tristeza, no momento de alegria, você louva, você agradece. No momento de tristeza, ele fala com a gente, né? Então, louve. O quarto é confissão. Será que você já confessou, né? Quanto tempo faz que você não confessa que você pecou, que você agrediu, que você pensou coisas más, que você quis se aparecer, né? Então a gente tem que confessar e a quinta é perdão ilimitado, tanto pedir perdão quanto perdoar. Tem gente que tá com o coração tão pesado, não, deixa pra lá, não, deixa pra lá. Não, e tem que perdoar. Então, se a gente negligencia uma dessas questões, as nossas bases, elas ficam com rachaduras. E essas rachaduras em nossas bases, nós não somos capazes de compreender a vontade real de Deus, né? Então, às vezes, as pessoas, elas vão empurrando com a barriga. E elas nunca fazem dessas coisas, né? Ela fala assim que ela mesmo, ela não tinha o interesse em empurrar, né? E ela já havia vivido durante anos na sua vida e ela queria um verdadeiro bem-estar espiritual. Ela queria ter um propósito com Deus de direção, de vontade, né? De viver a vontade de Deus. E aí ela separou aqui alguns versículos que está lá em Provérbios 10, 25, que fala assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 2 Timóteo 2,19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, Pai, a nos lembrar da importância da Tua palavra, da importância de ler para que a gente possa ter base espiritual, da importância de estarmos orando, ó Pai, para termos intimidade, relacionamento com o Senhor, da importância de estarmos confessando, ó Pai, tudo aquilo que nós somos, que nós almejamos ser, né, e tudo aquilo que nós devemos ser diante do Senhor, queremos confessar ao Senhor e continuamente, Pai, nós queremos louvar o Senhor, nós queremos confessar e nós queremos pedir perdão pela nossa caminhada diária, Senhor. Ajuda-nos a não negligenciar nenhuma dessas coisas. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para que possamos nos aprofundar ainda mais em cada uma dessas áreas contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.